Vamos festejar, eu encontrei minha dracma perdida. Dracma perdida tinha uma simbologia muito forte naquela época. E por fim, a história do filho pródigo. Olha como que o pai recebeu esse moço. O pai todo dia ficava lá na varanda, no alpendre, na sacada da casa lá, observando, será que o meu filho vai voltar? Será que ele não perdeu o caminho de casa? Será que um dia, eu estou conjecturando, né, irmãs? Será que um dia eu vou colocar os olhos no meu filho que partiu? E quando ele vê o filho que vem lá longe, com certeza muito diferente do filho que saiu, porque o filho que saiu um príncipe, e estava voltando um mendigo, mas ele o reconheceu. E aí o que ele faz? Ele corre ao seu encontro. E ele recebe ele gostoso, feliz. Então nós vimos aí nas 3 situações a felicidade do reencontro. A procura, primeiro a perda, a procura e o reencontro, a felicidade de ter reencontrado tudo isso. E mais interessante que essa parábola, que nós vamos focar nela, ela não fala apenas de um filho perdido. Olha só o que ela vai falar. Ela fala também, como eu já mencionei, de um pai que espera. Ela fala de um irmão que julga. Vocês viram aí na última parte da leitura. E fala também de um coração humano dividido, oscilando. Então, essa coisa de ser dividido aí, é coisa do ser humano mesmo. Porque muitas vezes, o ser humano ele precisa, desculpa as palavras, mas cair com a cara no pó, arregaçar, ser machucado, se perder para poder descobrir quem ele é realmente. Ele precisa de tomar na cara para acordar para a real, em outras palavras, né? E um psicanalista chamado Sigmund Freud, ele diz que o ser humano, ele carrega conflitos entre desejo, culpa e necessidade de pertencimento. É o que essa história conta para a gente. Desejo de sair mundo afora, né? Então, é exatamente o que nós vimos nessa história. Esse moço não tinha nada de crente, mas ele sabia ler a mente humana, a vontade do ser humano, porque ele estudou para isso. Então, ele sabia ler o ser humano. E aí nós vamos refletir aqui em 3 momentos da alma humana a partir dessa parábola. E o título do nosso estudo hoje é Quando o Coração Volta para Casa. Preste atenção no título, porque depois vocês vão entender por que quando o coração volta para casa, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos descobrir nessa parábola, o desejo de autonomia. O desejo de achar que a gente é a última bolacha do pacote, né? E o colapso interior, a bagunça que faz dentro da gente, quando a gente vê que não é nada daquilo. E o retorno ao amor do Pai. São pontos muito importantes. E o desejo de autonomia, o que era isso? O filho queria ser o quê? Livre. Eu quero fazer o que der na minha cabeça. Lucas 15, 12, como nós lemos, ele disse assim, Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. O pai dele tinha morrido, gente? Ele estava conversando com o pai dele. E no contexto da cultura judaica, esse pedido era extremamente ofensivo, porque o pai estava vivo, o pai estava presente. Era como se ele estivesse dizendo para o pai dele, papai, para mim, o senhor já está morto. Eu quero mais, é o que me cabe mesmo, para eu deitar fora. Para mim, o senhor não tem mais importância.
Isso fere ou não fere o coração de um pai, de uma mãe? Fere muito. Eu imagino como aquele pai deve ter ficado muito triste. E aqui aparece uma realidade muito profunda, o desejo humano de independência absoluta. E nós temos condições de viver absolutamente independente? Não. Mas nós vemos isso, esse desejo de independência absoluta, não nasceu aqui nessa história, não. Sabe onde ela nasceu? Quem sabe? É um estudo, todo mundo pode participar. Onde que nasceu esse desejo do ser humano ter essa independência absoluta? Olha, a Mara está afiada aqui. O que você falou? Olha, as duas irmãzinhas estão, afiadíssimas. É lá mesmo. O que aconteceu lá na queda do homem? A serpente falou para Eva assim, se você comer daquela árvore, daquele fruto daquela árvore, vocês vão ser igualzinhos a Deus, vocês são conhecedores do bem e do mal. Olha só, vocês vão ser praticamente Deus. Eva já, opa, você sabichona demais. Eu vou poder resolver minhas coisas do meu jeito. E aí, esse foi o erro dela, achar e acreditar que ela não ia mais precisar de ficar ouvindo a voz do pai dela toda tarde. Olha que bênção que eles desfrutavam, de ouvir a voz de Deus toda tarde no Jardim do Éden. Um lugar de delícias, um lugar que não tinha sofrimento, no lugar que não tinha vergonha, não tinha tristeza, não tinha doença, não tinha morte. Mas ela achou que estava uma pasmaceira demais. Então eu vou dar ouvidos a uma serpente. E ela deu. Então ela pensou que não precisava de muito mais do pai, já que ela ia ficar sabendo demais, né? E aí, o que era isso? Eu vou romper com essa autoridade toda desse que fala comigo toda tarde. Porque eu vou saber o que eu vou fazer. Eu vou saber o que é exatamente que eu tenho que fazer. E aí, amados, quando a pessoa rejeita totalmente uma referência de pai, de paternidade, ele acredita que está muito livre, vai dar errado. E foi, o que aconteceu, porque essa liberdade foi ilusão. Ela não durou nada. E de repente aconteceu aquilo tudo que nós sabemos da história do Adão e da Eva, expulsos daquele lugar maravilhoso, e as consequências nos atingem até hoje, né? Então, queridos, o filho pródigo, ele acreditava naquele momento que a felicidade dele estava longe de casa, estava longe do pai, estava longe das abas do pai. E aí a Bíblia fala assim que debaixo das suas asas que nós vamos estar o quê? Seguros. Segurança é nas asas do pai. Nós vamos ter segurança longe de Deus, amados? Nunquinha, de jeito nenhum. E aí, vamos pensar um pouquinho. Será que nunca fizemos o mesmo? Será que nunca pensamos assim, da agora para frente eu vou viver do meu jeito? Ninguém manda em mim, eu sou dona do meu nariz e nem de Deus eu estou precisando. Tem gente, irmãos, que vira as costas para Deus nessa situação. Se acham autossuficientes. Eu resolvo, eu sou tal. É nada. E aí, quebra a cara, porque a Bíblia diz, em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final deles é o quê? Caminhos de morte. É bravo, né? A gente acha que está muito perfeito, mas no fim é morte mesmo. E se fosse morte só física, ainda passava. E agora a morte espiritual, que é para toda a eternidade,
que não lá o bicho não para de roer e o fogo nunca apaga, que é tormento eterno. Às vezes a gente tem que ter essa futucada, porque às vezes as pessoas pensam assim, acabou aqui, morreu, já sofri, pronto. Não, tem a eternidade. Com Jesus é gozo eterno, sem Jesus é sofrimento eterno. E isso, amados, o filho queria liberdade sem limites, viver do seu jeito. E isso, nós vamos ver que leva a uma segunda situação na vida dele, que foi o colapso interior, que foi quando a alma entra em fome. Sim, Lucas 15, 13 e 14 nos disse, né, que ele desperdiçou tudo que ele tinha levado. Vivendo de que forma? Dissolutamente, à vontade, fazendo tudo que podia, tudo que o dinheiro podia comprar, ele fez. E aí, depois que tudo isso passou, que o dinheiro acabou, ele começou a padecer necessidade. Começou a passar fome, porque ele era príncipe. Príncipe não pegava na enxada, pegava, irmãos? Príncipe mandava. Ele era filho de um homem poderoso. Então, ele tinha servos a seu dispor. E agora ele não tinha servo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha lugar para ficar. E aí, ele dissipou tudo. E aí, nesse caminho, aquelas amizades que o dinheiro comprou foram embora, né? E ele estava lá para acudir ele? Não tinha ninguém para acudi-lo. Dinheiro tinha acabado há tempos. E aí, queridos, ele ficou pensando, até o sentido da vida dele acabou, porque ele saiu para desfrutar. E aí, aquele sentido que ele saiu da casa do pai também se perdeu. O que ele ia fazer agora? E então veio a fome, apertou. Barriga vazia, não é? Dá para dormir de barriga vazia? Com friozinho ainda? É difícil. E na Bíblia, amados, a fome, muitas vezes ela simboliza vazio espiritual. Era assim que esse homem, esse jovem também estava. E ele chega ao ponto mais baixo. Olha aí Lucas 15, 15, e diz que ele foi fazer o quê? E que tipo de trabalho que ele conseguiu? Apacentar, hein, gente? Apacentar porcos. E para um judeu trabalhar limpando chiqueiro de porco era o máximo da degradação. Sabe por quê? Porque para judeu, o porco era um animal imundo. Eles não podiam estar perto. E ele teve que limpar o lugar que o porco ficava. Olha a degradação de um príncipe para um limpador de chiqueiro. Dá para vocês imaginarem a cena? Que situação que ele veio parar? Mas o pior, queridos, não foi o trabalho. O trabalho era degradante. Mas o pior aconteceu ainda. Um pouquinho mais à frente, o versículo 16 diz assim, que ele desejava encher o estômago com a comida que se dava para os porcos. Aí, olha lá o finalzinho. Mas ninguém lhe dava nada, nem do que tinha lá do porco ele podia comer. Alguns falam que ele comia a comida dos porcos. Não, ali está falando que ninguém lhe dava nada, nem o que o porco comia, ele podia comer. Olha a degradação desse coitado. E aí, queridos, o que acontece? Vem aí a miséria. Ele se vê miseravelmente perdido. Ele vê aí que realmente ele estava no fundo do poço. E é assim. A alma sem o Senhor Jesus, ele cai nessa miséria. É a miséria humana, longe de Deus. Exatamente esse quadro aí. E
essa desorganização interna que gerou nele, tudo isso foi porque ele procurou, ele não evitou, ele foi atrás daquilo que ele achava que estava certo. E quando ele abandonou o lugar que ele não devia ter saído, que era um ambiente seguro, a casa do pai, na casa do pai tinha o que com fartura? Comida. Na casa do pai ele tinha uma cama para dormir, meu irmão? Tinha. Na casa do pai ele tinha um lugar para se banhar, minha irmã? Tinha. Na casa do pai ele tinha calçados? Tinha. Na casa do pai ele tinha tudo, não lhe faltava nada. E aí, quando ele vê na situação de abandono, muitos podem cair, pior do que ele ainda, podem cair em compulsões, vazios emocionais, autodestruição, que é cair nas drogas, né? Cair mais baixo ainda um pouquinho. Porque quando a gente injeta no nosso corpo aquilo que vai degradá-lo mais do que já está, é sinal que perdeu toda e qualquer razão de viver, né? Vai passar os seus dias por passar, né? Tá morto emocionalmente. E o filho pródigo, ele tentou no mundo encher os seus vazios emocionais, vazios espirituais, com tudo que era prazer que ele pôde desfrutar enquanto ele teve dinheiro. Mas aí ele descobriu uma verdade profunda, e que muitos aqui já descobriram, que prazer não é o mesmo que sentido. A pessoa pode fazer o que for, ter tudo o que quiser, porque nada vai preencher o vazio que cabe Jesus Cristo. Nada. Pode ter o que for, pode ter sucesso, pode ter um bom emprego, pode ter riquezas ímpares, que ninguém consegue nem contar. Mas o vazio interno vai continuar. Faz de tudo, mas na hora que está sozinho, vem a amargura de alma. Por quê? Falta o que mais precisa. Falta Deus, falta Jesus, né? E aí, essa alma sente fome. A alma longe do Senhor, ela sente fome. Ela às vezes não sabe fome de quê, mas ela sente fome. E aí, quando ela dá lugar ao Senhor, o Senhor preenche esse vazio, né? E aí, amados, o terceiro ponto é o vislumbre total dessa lição de hoje. O despertar. Ele acorda, ele cai em si. Então, quando a Bíblia diz que ele cai em si, até então ele estava fora de si. Ele não estava no seu juízo perfeito, no seu normal, na sua serenidade de pensar. Ele estava vivendo uma ilusão. Tudo fora de Deus é ilusão. Então ele cai em si, ele toma consciência. Aí ele diz assim no versículo 17 do texto lido: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Vamos lá, Marquinhos? E eu aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui perecendo de fome. Então, ele percebe três coisas. Ele reconhece que ele está na miséria. Miséria de todas as formas. Miséria de dinheiro, miséria de ser visto, porque quem está lá no meio dos porcos, ninguém nem nota a presença. E aí ele lembra daquilo que ele já teve antes. Ele lembra da casa do pai. E aí, o que ele, nessa situação toda, ele faz? Ele decide, igreja? Voltar para a casa do pai. Ele é extraordinário, presta atenção, só essas três palavrinhas: caindo em si.
caindo em si. É muito profundo. Ele começa então a perceber que a identidade dele como filho tinha ido para o beleléu há muito tempo. E aí ele está pensando, olha só, já não sou mais filho, o que eu sou agora? Né? Eu não sou quem eu me tornei. Eu estou um peregrino, eu estou um forasteiro, eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, mas eu não sou isso não. Eu tenho um pai que é dono de tudo. Quem dera se todos à nossa volta caíssem em si assim. Descobrisse que longe do Senhor é treva, é miséria, é perdição. Então, queridos, o pecado, ele desfigura quem somos. Ele distorce a nossa imagem. A nossa imagem, a imagem do homem caído, a Bíblia fala que é a imagem de Deus de forma distorcida. O diabo conseguiu isso. Mas Deus mandou um que conserta essa imagem de novo. Aleluia. Deus ainda fala dentro da consciência, para que venha viver de forma plena para Ele, para a glória dEle. E aí, queridos, quando ele cai em si, isso é o quê? Quando ele fala, eu vou voltar, eu vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu pequei, que não é nem para ele mais me chamar como filho, mas me tratar como um dos seus trabalhadores. Isso é o quê? Arrependimento, é reconhecendo a sua miséria. Eu estou arrasado, mas ainda posso estar lá no meio, mesmo que seja como um servo. Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aí, nesse interim, ele fala, eu vou chegar lá, vou falar isso com meu pai, que eu pequei diante dele, contra o céu e tal, e tal, tal. Mas, algo surpreendente acontece. Quando ele chega, aliás, quando ele aproxima da casa, nós vimos o amor do Pai sendo demonstrado, a graça que corre. E aí, Lucas 15:20 diz que ele vinha ainda lá longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou. E esse versículo é muito profundo. Poderia ser, se tivéssemos dois corações, ele seria o segundo coração da Bíblia, né? O primeiro é João 3,16. E esse aqui seria o à parte aí. Por quê? Porque o Pai correu até ele e o abraçou. Queridos, naquela época, um patriarca não corria, não. Tudo tinha que vir a ele. Ele era a autoridade máxima. Máxima. Mas olha só, esse pai correr naquela época para um ancião, como que eu disse aqui, patriarca, isso era até feio, mas ele importou com isso? Ele não importou não, porque ele viu alguém que ele amava e por quem ele esperava. E aí, o pai corre, e isso mostra algo extraordinário para nós. Deus não espera apenas, mas ele corre ao encontro daquele pecador arrependido. O filho estava voltando e o pai correu até ele. O pai corre atrás daquele que está arrependido. Amém? Então, o filho queria até ser servo, mas o pai, tão feliz da vida ele ficou, que o pai restaura a identidade dele. Não vai ser servo, você vai continuar sendo meu
filho. E aí ele ordena direto 3 coisas. A primeira foi trazer a melhor roupa. A segunda coisa foi o anel. E a terceira coisa, as sandálias. A roupa significa que o pai estava ali restaurando a dignidade dele, porque ele estava com trapos. Filho não veste de trapos. Filho veste a melhor roupa. E o anel? Anel estava dizendo, ó, ele é o meu filho. Então, eu estava devolvendo para ele autoridade dentro daquela família e filiação. Ele não é servo, ele é filho. E uma outra coisa muito interessante, as sandálias. Os servos não andavam calçados, mas os senhores sim. Então, quando ele calça o filho, ele está falando, você não é servo, você é livre, você é filho, você é meu filho. E é interessante, 3 coisas parecem normais, né? Mas que traz um significado muito grande. E depois ele manda ainda fazer o quê? Matar um novilho cevado, gordo, preparado, guardado lá para uma grande ocasião. E isso, queridos, mostra a graça dele para com o filho. E isso mostra a graça de Deus para conosco, né? E Spurgeon, ele disse assim, o amor de Deus é maior que a distância criada pelo pecado. O pecado tinha se tornado o homem e Deus com um buraco, né? Uma fenda muito grande entre um e outro. Ele precisou mandar alguém para fazer essa ponte, porque não dava para a gente passar de um lado para o outro. Mas o amor dele foi tão grande que o pecado não barrou isso. Então ele mandou Jesus, que aí veio e ligou o homem ao Senhor de novo, o homem a Deus. Só essa ponte sem defeito que podia fazer tal coisa maravilhosa. E aí, queridos, nós vimos que em todo lugar tem religiosidade. E aí nós vimos que o outro filho estava cheio de religiosidade. Perigo de religiosidade sem amor leva para o buraco. Olha só, quando o filho pródigo estava lá e que estava todo mundo festejando, o irmão chega, o mais velho. E aí a Bíblia diz que ele ficou que forma? Indignado. Que é isso? Como é que é isso? Esse aí que saiu